Bom dia a todos. Nós do programa Manhã com o Coração de Pai nos reunimos para ouvirmos e meditarmos a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho deste domingo é de João, capítulo 4, versículos de 5 a 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falastes a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe então Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?"
Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será ele ou não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, lhes disse: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram-lhe a mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho, Jesus quebra todas as barreiras sociais e religiosas. Os judeus, eles não conviviam com os samaritanos. E naquela época, os homens evitavam conversar com as mulheres em público. Mas Jesus, ele rompe todas essas barreiras e ignora essas divisões. Ao conversar com a samaritana, Jesus a acolhe e nos mostra que a sua missão é para todos. Que Jesus não veio só para alguns, mas que a salvação é para todos. Jesus, ele não se importou com o passado daquela mulher e nem com a sua origem, nem por ela ser uma samaritana. Na sua conversa, ao meio-dia, naquele instante, naquele poço, Jesus se fez presente e acolheu aquela mulher, que foi apenas para retirar água que mata, que sacia a sede do corpo. Mas Jesus se apresenta a ela como a fonte da vida eterna. Jesus é a água viva. Jesus é aquele que nos sacia por inteiro. Jesus é o Senhor que nos acolhe e nos leva ao Pai. Ao falar com ela, Jesus também disse do seu passado, dos seus 5 homens, e que aquele em qual ela estava não era seu marido. Aqui Jesus demonstra um saber sobrenatural. Jesus revela que sabe mais
do que os outros homens. Tanto que ela depois se pergunta: será que ele não é o Cristo que devia vir? Jesus também nos ensina que devemos adorá-lo em espírito e verdade. Não basta somente um templo lindo de tijolos, um lugar, mas Jesus nos pede que esta adoração seja feita com o coração. Em nós que somos templos do Espírito Santo através do batismo. E a samaritana foi uma das primeiras pessoas a anunciar Jesus na Samaria. Que assim possamos nós também fazer. Oração de São José. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai por nós, cuidai de nossas famílias, da nossa cidade, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Tenham todos uma boa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.